Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos capítulo 10, versículo 9. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor, cuja fidelidade não muda e cuja aliança é firme desde os dias eternos. Escrevo-vos, amados irmãos, como servo de Deus e prisioneiro por amor do Evangelho, para que possais discernir o valor daquilo que muitos neste século têm por comum e descartável, o casamento. Mas vos digo, não segundo a sabedoria deste mundo, que está corrompida e cega, mas segundo o Espírito que nos foi dado, para que compreendamos o que verdadeiramente significa uma aliança. Digo-vos com lágrimas e com zelo, o que outrora era santo, hoje muitos o tratam como um mero papel. O casamento, que nos foi dado como imagem do amor de Cristo pela Igreja, hoje é reduzido a contrato social, a cláusulas de conveniência, a negociações de interesses e prazos de validade. Que tragédia, ó coríntios modernos! Que ruína, ó Efésios desta geração! Acaso Cristo tratou a sua noiva, a Igreja, como quem pode desfazer-se dela ao primeiro sinal de incômodo? Não. Pelo contrário, entregou-se por ela, santificou-a, lavando-a com a água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Vede, portanto, o modelo de amor com que o Senhor nos amou. E este é o padrão para o marido: amar a esposa como Cristo amou a Igreja. E para a esposa, sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Mas pergunto-vos, como poderá alguém submeter-se com alegria a quem a vê como cláusula contratual? Como poderá alguém amar com sacrifício a quem vê como opção revogável? O Senhor instituiu o casamento no Éden, antes da queda, antes da lei, antes da cruz. É, pois, uma instituição santa, anterior a qualquer sistema humano. Por isso digo, casamento não é contrato, é aliança. E há diferença entre ambos. Contrato se firma por desconfiança, aliança, por compromisso eterno. Contrato busca garantias mútuas, aliança entrega sem reservas. Contrato é regido por cláusulas que, se violadas, o anulam. Aliança resiste até mesmo à infidelidade, clamando por arrependimento e reconciliação. Não vos enganeis, Deus não muda. Ele é o mesmo que odiava o divórcio em Malaquias capítulo 2, versículo 16, e ainda odeia. Porque o divórcio violenta a aliança, dilacera o que Deus uniu, destrói o símbolo que ele mesmo formou. E se dizeis, mas Paulo, e quanto à dureza dos corações? Moisés permitiu o divórcio. Eu vos respondo com as palavras do nosso Senhor: foi por causa da dureza dos vossos corações que ele permitiu, mas no princípio não foi assim. Ó geração incrédula, que busca caminhos de fuga ao invés de pontes de reconciliação. Acaso Cristo fugiu da cruz quando a Igreja lhe foi infiel? Acaso ele rompeu a aliança quando seu povo o trocou por ídolos? Não. Antes, com amor eterno nos amou, e com benignidade nos atraiu. Quero que compreendais, irmãos, que há algo mais profundo em jogo do que a convivência entre dois seres humanos. O casamento é pedagógico, ensina-nos o amor que perdoa, que suporta, que espera, que tudo crê. Ensina-nos a humildade, pois precisamos morrer para o ego. Ensina-nos a perseverança, pois o tempo prova o que é verdadeiro. Ensina-nos a graça, pois ninguém casa com um anjo, e todos carecem de perdão. Por isso vos escrevo com fervor: examinai-vos, vós que sois casados. Vede se ainda viveis sob aliança ou se estáis apenas mantendo um contrato. Muitos compartilham o mesmo teto, mas não mais o mesmo coração. Dormem lado a lado, mas estão distantes como continentes. E vos pergunto: isso é casamento ou convivência protocolar? Aliança requer renúncia, entrega diária. Não se sustenta com flores no dia dos namorados, nem com promessas ocas ditas no altar. Sustenta-se com oração, com diálogo, com arrependimento constante, com o lavar dos pés mútuo. Se hoje há tantos casamentos frágeis, é porque há muitos corações endurecidos.
Há mais busca por direitos do que por deveres. Mais exigência do que doação. Mais autoajuda do que cruz. Mas o Senhor não nos chamou para o conforto, e sim para a cruz. Ele não nos chamou para contratos de felicidade, mas para alianças de santificação. Ó jovens que pensais em casar, não entreis nisso como quem assina um aluguel com prazo de vencimento. Entrai como quem constrói uma casa sobre a rocha, sabendo que virão ventos, chuvas e tempestades. E só permanecerá de pé aquilo que estiver firmado na palavra. E vós, que já estáis casados, não recueis diante dos dias maus. Buscai ao Senhor juntos. Orar com quem se ama quebra o ciclo da frieza. Leiam a palavra juntos. Conversem sobre o céu. Trabalhem por um casamento que reflita a glória de Deus, não os padrões de Hollywood. E se porventura dizeis, Paulo, falas como quem nunca foi traído, como quem não sofreu no casamento. Eu vos lembro que a igreja traiu a Cristo. E ele, mesmo assim, nos buscou. Mas também sei que há casos de violência, abandono e adultério. Em tais casos, a graça é suficiente para dar sabedoria. A Escritura não nos manda permanecer onde há destruição da vida. Mas, mesmo nessas situações, que haja temor, oração, conselho dos santos, e não decisões precipitadas movidas por orgulho ferido. Pois é melhor curar uma aliança quebrada do que iniciar outra com as mesmas feridas não tratadas. O mundo vos dirá, se não deu certo, parte para outra. Mas o Espírito vos diz, perdoai-vos, como Cristo vos perdoou. Não sejais daqueles que buscam alívio temporário às custas da destruição de um símbolo eterno. Porque o casamento fala do amor de Deus por nós. E se o tratarmos como contrato, estamos dizendo ao mundo que o amor de Deus também pode acabar. Oh, que injúria ao Evangelho! Que blasfêmia disfarçada de modernidade! Portanto, vos exorto, irmãos, reverenciai o casamento. Honrai o leito conjugal. Fugi da dureza de coração. Não transformeis a aliança em papel. Não permitais que os papéis do cartório tenham mais autoridade do que os votos diante de Deus. E se o vosso casamento está ferido, clamai ao Senhor. Ele é especialista em ressuscitar alianças. Ele faz do deserto um jardim. Ele transforma lágrimas em testemunho. Não desistais por causa das dores. Insistais por causa da cruz. Pois assim como Cristo venceu por amor, também nós venceremos, não com força humana, mas com a graça que opera em nós. A Ele seja glória, na igreja e nos lares, por todas as gerações. Amém.